esse vídeo é uma continuação direta do último vídeo deste canal, então eu vou assumir que tu escutou tudo que eu falei lá antes de prestar atenção no que eu tô falando aqui. Mas eu vou começar logo falando o final do meu raciocínio. Tipo, no presente momento, a razão de eu achar por que os Estados Unidos estaria fazendo todo esse grande teatrão é que seria a última tentativa dele de se manter na hegemonia de poder. Então agora, depois de jogar assim a parte mais absurda talvez de tudo isso, vamos agora conduzir vocês por algumas etapas que me levam a ter essa visão. Em primeiro lugar, é toda essa preparação, né? Se está havendo a preparação para revelar de que sempre teve ETs estão aí, as pessoas sempre tiveram certas e tudo mais, a existência de ETs. E esses ETs não existem, porque é a minha opinião, não há ETs físicos para serem revelados. Se está havendo essa preparação, então é porque a ideia disso tudo é criar uma grande narrativa, né? A narrativa de que os ETs estão aqui ou estiveram aqui e de alguma maneira os Estados Unidos utilizaria essa narrativa para se beneficiar de uma forma geopolítica mesmo. Então vamos agora para algumas etapas. Hoje em dia a gente está num ponto que eu acho que esse teatrão tem muito mais chance de dar certo por questão tecnológica para fazer funcionar, né? Então assim, uma das questões seria o que eu falei para vocês. Eu sou o tipo de pessoa que eu precisaria de uma coisa física para me convencer. Eu precisaria de um ET aparecendo, não para mim, porque eu não acho que eu vou ter essa oportunidade do ET aparecer na minha frente, mas agora um ET aparecendo na frente de uma câmera de forma física, indiscutivelmente uma nave e tudo mais. Então assim, vamos assumir alguns pressupostos. Em primeiro lugar, a nave. Dentro dessa linha de raciocínio, a nave não seria alienígena, entende? Seria uma nave. Então, basicamente, vamos falar sobre esse ponto que talvez não tenha ficado claro. O que eu estou sugerindo, eu não estou dizendo que não rolou um monte de coisa estranha ao longo do século XX, por exemplo, que esses fenômenos resultavam nas pessoas achando que foram ETs. Eu não estou falando que não tem coisas mal explicadas. O ponto é que essas explicações, na verdade, não fogem da esfera da realidade, não fogem da esfera da tecnologia humana. Seria simplesmente o que a gente chama de tecnologia secreta, alguma coisa desse tipo assim, entendeu? E se é uma coisa que só os Estados Unidos têm, ou outros países têm, e isso foi ocultado, mas é para assumir essa narrativa de que os ETs vão ser revelados. E como eles não podem ser revelados, da onde vem essa tecnologia? Não podem ser revelados porque eles não existem, no meu ponto de vista. Então da onde que vem essa tecnologia? Seria tecnologia humana, entendeu? Só que foi oculta, mantiveram escondida até o momento que poderia ser revelada. E daí pode ser realmente uma tecnologia que inicialmente veio para ser uma tecnologia militar. E talvez até tenha sido. Tem uma série de 1993 chamada Arquivo X. Eu assisti essa série há muito tempo atrás e a série fala sobre isso. O protagonista da série é um agente do FBI, que ele é obcecado com essa história de abdução alienígena desde que ele é uma criança, porque na história da série, a irmã dele teria sido sequestrada teria sido abduzida, né? Teria sido levada embora e nunca foi devolvida. Foi embora, e daí ele cresceu com essa memória, com essa experiência, ele se tornou um agente do FBI, especificamente para ir atrás desses casos que não foram esclarecidos. E no meio dessa busca por essas provas para ele mesmo, para ele poder mostrar que existe, tem algum momento da série, lá em determinado momento da série, que um dos vilões da série tenta vender para ele uma ideia, que é o seguinte, que tipo assim, cara, essa ideia de alienígena é uma coisa que nós, a inteligência americana, disseminou por aí, porque daí, sempre que acontecia algo estranho, muito difícil de acreditar, parecia até sobrenatural, foi a gente que fez. Então todas essas crianças, essas pessoas que foram sequestradas, nunca foi ETs que sequestraram, foi o governo americano. Essas pessoas que eram colocados chips, porque lá na série também tem essa história, sabe? Tem mulheres que são sequestradas e aparecem grávidas depois, aí tem essa teoria de que seria DNA alienígena que foi colocado para gerar a vida, pessoas que aparecem com chips, todo esse tipo de coisa que era relatada em experiências de pessoas que viveram tiveram contato com alienígena, eles aproveitaram isso para colocar na série. Só que daí teve esse momento que o cara faz essa revelação. Que lá no canon da história, obviamente que é uma forma de distrair o Mulder, de tentar fazer ele mesmo perder a fé na busca dele e achar que ele foi um idiota que tá, tipo, na verdade é uma forma de acobertar os crimes dos Estados Unidos. E hoje em dia que eu tô pensando, daí
Eu disse o crime dos Estados Unidos no contexto da série, entendeu? Mas agora, refletindo sobre a vida real mesmo, esse cenário parece mais plausível, mais possível, que é o que aconteceu durante muito tempo. E daí por isso que eu levantei a opção. Ou os Estados Unidos realmente, que nem na série fala, eles que, com a ajuda de Hollywood, essa coisa, e eu sei que é algo um pouco conspiracionista, mas assim, eu tô falando contra um público que acredita que existe ETs e que o governo tá escondendo de nós. Então, tipo assim, é um grupo conspiracionista. Então, eu posso utilizar uma lógica conspiracionista para defender uma visão de mundo que já é conspiracionista, não posso? Acho que é intelectualmente honesto. Então, assim, a questão não é que eles estão escondendo os ETs. Ou eles criaram essa história para as pessoas acreditarem nos ETs, ou eles não criaram, meio que foi alguma coisa que alguém criou, um conspiracionista verdadeiro criou, só que daí os Estados Unidos percebeu que era uma ferramenta muito boa. Imagina se tu comete um crime e antes das pessoas te acusarem, eles já estão falando que é ETs. Tipo, quer um álibi melhor do que esse? Tu que tá sequestrando a tua população e fazendo experiências bizarras com eles e depois devolve eles com memória falhada. E em vez das pessoas pensarem que é o próprio governo que faz isso, eles já estão convencidos de que se trata de alienígenas. Então, assim, perfeito, tu nem precisa se defender, tá ligado? Porque as pessoas acreditam mais que é alienígena que veio de outro planeta e estão aqui fazendo coisas com a gente do que alguma espécie de tecnologia do próprio governo, pesquisa do próprio governo, sabe? Então, assim, não importa agora, tipo, é uma questão, é indiferente se foi o governo que criou ou foi criado organicamente. Como ferramenta de distração e faz as pessoas não se perguntarem outras perguntas, funcionou perfeitamente bem, sabe? Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu, como eu disse, não importa como foi a ordem dos fatores. E daí, então, e por que eles fariam essa revelação por agora? E eles já estão se preparando faz um tempo. Porque, assim, por várias questões, o poder global está mudando, a hegemonia de poder americano está mudando, está girando. E financeiramente, na realidade, eles já não são um país, se tu for, por certos critérios, eles já não são o país mais rico do mundo. Em questão geopolítica, não dá para dizer que eles têm o mesmo soft power, o mesmo poder cultural de enfeitiçar a mente das pessoas. Tem muitas pessoas que são apaixonadas, idolatram os Estados Unidos, mas assim, de forma pragmática, não é tão poderoso e influente quanto já foi. Tem muito mais críticas, tem muito mais outros países que adquirindo protagonismo, sendo levados a sério em várias áreas, tem vários pontos que as pessoas acham que outros países são melhores do que os Estados Unidos, por exemplo. Então essa guerra, essa dita guerra cultural, soft power, os Estados Unidos já obrigatoriamente está dividindo o poder com vários outros países, vários outros tipos de poderes. Então, o único poder que os Estados Unidos ainda retém de fato é o poder militar. Ele é o único, ele é de fato, e durante muito tempo, talvez para toda a história, vai ser o país em questão assim, de capacidade de travar guerras maior do que os outros, né? Então, assim, mas no mundo moderno também, por essas questões, não é muito interessante, entendeu? Porque a guerra meio que assim, a guerra não é, teoricamente a guerra não é um fim, entendeu? Ela é um meio de obter algo. E no caso dos Estados Unidos, a guerra em si é quase que um próprio fim, por causa dessa própria cultura deles e essa tecnologia militar que se não é vendida, se não existe, por que tu gasta dinheiro com isso, tá ligado? Se tu paga um monte de gente para servir ao exército, se tu cria um monte de tipo de tecnologia militar e elas não são utilizadas, para que elas servem? Para que elas existem? Entende? Então, no caso dos Estados Unidos, meio que a guerra em si já é um meio. Só que hoje em dia, e por várias questões, é um momento histórico que é menos vantajoso. As pessoas criticam muito mais, julgam muito mais. Eles não conseguem nem criar assim, uma grande narrativa pública de botar a população americana ao lado deles, entendeu? A guerra já é mal vista ao longo de muitas décadas, então é difícil justificar guerras, mesmo que ainda existam. É uma coisa muito mais... não é tanto quanto os Estados Unidos teoricamente gostaria de estar fazendo. Então, assim, criar um inimigo artificial, um inimigo que sequer existe, que já está socialmente aceito através de uma grande política de manipulação que seria global, e por isso que eu disse, eu não sei quanto que os Estados Unidos é, tipo, o idealizador desse projeto, ou ele vai ser só a pessoa que vai colocar em prática, sabe? Mas, vamos para outras etapas. As naves seriam naves humanas, mas pareceria uma nave alienígena, entende? Não seria algo que seria difícil convencer as pessoas, não só pelo caso do visual, se eles conseguirem fazer algo que é minimamente parecido com o que a gente já viu nos filmes, nas séries, já vai convencer as pessoas. As pessoas já querem acreditar. Como diz na série do Arquivo X, I want to believe. A pessoa já quer acreditar. Ela só quer que apareça para ela poder dizer, tá ali, aconteceu, tô te mostrando. Então, assim,
antes da pessoa se perguntar se aquela tecnologia é humana, ela já aceitaria, sem se questionar, de uma maneira acrítica, que aquilo ali é sim uma nave alienígena. Se parece alienígena, é alienígena. Então, assim, isso daí já aconteceria. E agora a questão de mostrar o alienígena em si, tem várias questões. Em primeiro lugar, o alienígena não obrigatoriamente teria que ser muito diferente de um ser humano. Mas se eles quiserem ir por essa linha, olha, aí agora vamos abrir uma outra brecha do raciocínio conspiracionista que eu vou ter que expor aqui para ser intelectualmente honesto com vocês. Ó, nessa linha de raciocínio, daí Hollywood resvala finalmente como um braço do governo, um braço da inteligência americana. E eu vou dizer para vocês, no presente momento, eu nunca fui uma pessoa que fiz questão de dizer que o homem não foi para a Lua. E de fato eu não acredito no dia de hoje. Não que eu não acredito que o homem não foi para a Lua, mas eu não acredito nessa conspiração de que foi um grande teatro lá atrás para convencer as pessoas. Não era uma história que eu tinha comprado. Mas a principal razão de eu não entrar nessa discussão, de eu não me aprofundar, de eu não ter que... foi ou não foi, para eu não achar que não valia a pena, é porque é um negócio lá atrás. Então, assim, já aconteceu, e como eu penso assim, se não aconteceu na hora, já aconteceu depois, entendeu? Então eu acredito que o homem já foi para a Lua sim, só que se não foi naquele momento, aconteceu algum momento depois. Então, assim, eu acho que é uma discussão que pertencia a um período histórico, entende? E trazer para o período moderno só vai diminuir a tua credibilidade, as pessoas vão achar que tu acredita em qualquer coisa. Enfim, eu não acho que vale a pena. É uma discussão pública que eu acho que quem entra é mais porque ele quer ter um canal conspiracionista mesmo, ou pessoas que não se importam de perder a credibilidade, essas coisas. Então, assim, mas era mais essa questão para mim, entendeu? Mas daí agora, trazendo para o mundo moderno, eu teria que reconhecer que Hollywood é uma espécie de braço do governo para ajustar essa minha visão de mundo, e daí eu teria que pensar sobre essa questão lá do passado, porque se hoje em dia Hollywood funciona como uma espécie de braço do governo, deveria funcionar também. Quem sabe até a fundação, né? E daí, para ser mais firme, eu nem acho que isso daí é conspiracionista, no sentido que, tipo assim, se o governo investiu para criar uma espécie de arte e depois sugeriu, fomentou, deu indícios, falou que certos temas deveriam ser mais presentes, isso já é envolvimento suficiente, não precisa ser algo mais do que isso. Não precisa a gente ser ameaçado com uma arma na cabeça e dizer que o filme tem que acontecer assim, entendeu? Então, para vocês não entenderem, para vocês conseguirem perceber a diferença de um raciocínio crítico, pragmático, de um raciocínio conspiratório. Então, essa visão meio que eu já aceito, sabe? Que Hollywood tem uma agenda. Mas agora, se Hollywood também participa de agendas governamentais ativamente, é uma coisa diferente de ter uma certa diretriz, é um pouco mais avançado. Mas aí agora voltando no que pode estar acontecendo. Porque daí virei esse filme do Spielberg que está falando disso, dia D, que é o Disclosure Day, que seria o dia que o governo americano ia dizer, gente, vou contar pra vocês, existe ETs. Então, tipo assim, e a gente pensaria nas décadas de filme preparando até este dia, entendeu? As décadas de filme que eles tinham que mais ou menos elaborar o que são ETs, dos períodos, por exemplo, durante muito tempo era a ideia de marcianos, entendeu? Era predominantemente marciano. Durante muito tempo os ETs eram exclusivamente inimigos, depois eles começaram a ser um pouco mais ambíguo. Aí veio o filme de comédia ET, veio o filme Alf, filmes que colocavam os ETs numa disposição mais familiar, mais amigável. Enfim, os aliens, os alienígenas, os ETs, eles foram tendo várias roupagens, porque meio que todo mundo já sabe do que se trata. É um ser extraterrestre. Como que ele funciona, aí meio que não se tornou mais uma regra. Mas tem certas coisas que são vendidas, são colocadas. Tem certas coisas que se tornaram clichê, sabe? Área 51, por que se tornou essa ideia de que ter coisa lá? Entende? Todo esse raciocínio. Então seria mais ou menos essa ideia do governo americano propositalmente ter fomentado isso e Hollywood ter contribuído com todos esses filmes, sabe? E daí, por que eu botei Hollywood no raciocínio? Porque eu estava falando de colocar um ET na frente das câmeras. Aí nós teríamos que pensar, se Hollywood é capaz de fazer efeitos especiais, e quando eu digo efeitos especiais, não é só CGI e inteligência artificial, embora também, sabe? Mas assim, se tem a questão de efeitos especiais na frente da, tipo, de pós-edição, digamos assim, sabe? Mas também tem todos os efeitos especiais no caso de questão de maquiagem, técnicas de filmagem, ângulos, enfim, toda a questão de que o Hollywood entende muito bem como controlar a nossa visão. Se tivesse um grande projeto de fazer um ET convincente aos olhos humanos, eles conseguiriam, sabe? Não só Hollywood, mas Hollywood, o governo, esse grande grupo, ele conseguiria colocar uma coisa que
familiar, convincente, original, nem precisa ser original, pode ser exatamente o que as pessoas querem ver, eles conseguem colocar algo que enganaria grande parte da população. Daí já teria aquilo. Agora, o idioma, o que seria utilizado, são coisas que eu não tenho por que ficar teorizando aqui sozinho. Mas a própria imagem dizer que hoje em dia tu não consegue fazer algo que enganaria as pessoas, aí vamos para as outras etapas. Por que eu falei que a tecnologia moderna ajudaria isso? Porque muitas pessoas iam recorrer à internet como uma validação. Ia recorrer a mecanismos de busca como validação. Mecanismos de busca que são orientados por algoritmos, por inteligências artificiais, que é um tema que recentemente eu abordei aqui no canal. Então, tão logo aparece algo que parece um ET, com uma nave que tão logo parece alienígena, as pessoas começam a procurar na internet se aquilo lá realmente aconteceu. E os veículos de comunicação dizem que sim. Os mecanismos de busca dizem que sim. Envolveria até mesmo a mídia, envolveria até mesmo a mídia. Eu tô indo full conspiracionista, mas assim, como eu falei, é para ir contra uma lógica conspiracionista por si só, de que os ETs sempre existiram e foram ocultados de nós. Então assim, tô sugerindo o outro lado por completo, entendeu? Então, é inverter a agulha da conspiração. Mas eu acredito que é isso que tem muito mais chance de acontecer do que realmente os Estados Unidos revelar que existem ETs e são os ETs que todo mundo sempre imaginou que era, os ETs que Hollywood meio que mais ou menos sabia por intuição ou por osmose, os ETs que mais ou menos o pessoal do Arquivo X sabia, sabe? Mais ou menos assim. Porque não vai ser distante disso, baseado naquilo que está sendo revelado por esses ex-agentes da Força Aérea, etc., que estão sendo levados nesses congressos nos últimos anos aí e tudo mais, né? Então, assim, ou é isso que vai ser a realidade, e eu sou o louco da história, mas levando em consideração as outras coisas que eu tô falando, eu acho que eu vou estar certo, mas vai ser muito fácil eu ser visto como louco, entende? Depois que já tiver o ET na frente das câmeras, já tiver o disco voador, eu tentar falar isso aqui que eu tô falando, gente, quem te garante que essa nave não é uma nave humana? Se a nave tiver uma movimentação de um jeito que a gente acha completamente fora do possível, eu vou ser visto como louco, entende? O Renan, já apareceu a nave. Para de negar. Já tá ali a nave voando. Por que tu tá negando isso, cara? E a mesma coisa com o ET. Se eu falar, não, mas não é um ET de verdade. É uma pessoa maquiada. Isso, aquilo. Aí, sei lá, até questão de parte genética, sabe? Mais uma vez, é conspiracionista. Mas são laboratórios pagos. Não é assim, uma coisa... Não que o governo não possa estar envolvido. Mas são laboratórios pagos para contribuir uma narrativa, por exemplo. Sabe? Tu não precisa, ao contrário do que algumas pessoas que não pensam em raciocínios críticos, que a conspiração e raciocínio crítico andam junto, mas assim, esse tipo de corrupção não tem que ser em toda a empresa, não tem que ser tipo assim, a pessoa da limpeza, o enfermeiro tem que saber o que rola, entende? É só um grupo específico do alto escalão que tem que saber a realidade, a verdade dos fatos. Não é uma coisa que se tem alguma coisa escusa rolando numa instituição grande, não tem que ser algo tipo assim, sabe, se no governo tem gente fazendo coisa extremamente criminosa, não quer dizer que a secretária que está lá no gabinete da prefeitura, atendendo as ligações, sabe do que está acontecendo lá dentro. Então não é assim, entendeu? Então, mas eu falei isso para sustentar a ideia de que laboratórios poderiam confirmar, olha, o DNA deste ser não é humano, para dar uma solidez mais. E pode ser até mais de um, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, tá ligado? E daí, como eu falei, gente que nem eu vai ser o conspiracionista. Vai ter mudado o polo, vai ser tipo assim, cara, o cara tá negando, olha, todas as provas de que existe ET. E daí o que os Estados Unidos vai fazer com essa informação dos ETs? Eu não vou perder meu tempo teorizando, porque vai ser só assinar cenários hipotéticos, entende? Eu posso tentar ficar teorizando e criando, tipo assim, se eles vão querer enfrentar esses ETs, se eles vão falar que os ETs tomaram uma decisão de que está na hora do mundo seguir certas diretrizes, sabe? Pode ser os ETs que vieram nos guiar, os ETs nos observaram e eles falam assim, olha, a gente vai acontecer tal coisa, a não ser que vocês sigam certas ordens. E daí é instalado um verdadeiro governo mundial, sabe? Um grupo de países que está alinhado com esses objetivos dos ETs. Se vai ser isso, se vai ser uma outra espécie de teatro, eu não sei, tá ligado? Eu não vou ficar elaborando. Eu vou até falar, por exemplo, essa questão do... Existia uma teoria conspiratória que falava assim da nova ordem mundial. Ainda existe, mas assim, considerando outras coisas, é um tipo de especulação bem menor, sabe? Mas seria essa ideia assim, de uma nova ordem mundial, que esse nome é um grupo que quer tomar decisões pelo mundo. E assim,
apesar de ser uma espécie de conspiração, é aquela coisa, tipo, chegar um momento de gente de achar que eles já podem administrar o planeta de forma global. Eu não sei se isso já está acontecendo, já acontece faz tempo, ou se está prestes a acontecer, entendeu? Mas eu não acho que essa noção em si, por si só, é absurda. Quando tu vai elaborando um pouco mais, falar os objetivos, quando tu chega nessas coisas, aí começa a sair da casinha. Mas a ideia de que tem gente que já consegue pensar sobre o mundo como uma grande latifúndio, entende? Como se agora eles são senhores feudais do planeta Terra inteiro. E quantas pessoas são, quantos grupos de pessoas são, eu não sei te dizer, mas se já é organizado, se não é organizado, se é um bagulho meio que vulgar, mas as pessoas já perceberam, já tem gente no subconsciente deles enxergando o mundo como o seu grande celeiro, entendeu? Como se não tivesse limites pro seu poder de influência, não tivesse um mercado que seja inatingível, um grupo que ele não possa alcançar, sabe? Mais ou menos essa lógica. Mas daí existe além da nova mundial, da nova ordem mundial, existia uma ideia de que eles iam fazer uma espécie de teatro de luzes, de hologramas, isso lá na metade do século XX. Isso parecia muito forçado. E se vocês verem agora, eu pelo menos quando eu vejo aqueles shows, parece que recentemente rolou um espetáculo que era do He-Man, que foi o primeiro show feito com drone e luzes para fazer holograma mesmo, sabe? Então a gente está se caminhando para essa ideia de grandes shows luminosos. Então é só isso que eu estou sugerindo. Se tiver que fazer um grande teatro que envolve fazer grandes shows luminosos no ar, que para algumas pessoas, talvez algumas pessoas saquem que é holograma, mas é uma sucessão de coisas, entendeu? O ET aparece, a nave aparece, quando vê shows de holograma que as pessoas não sabem que é show de holograma, começa a acontecer, drones, que a gente não sabe exatamente que nível de drone eles têm, tamanho, tecnologia de drone, o que tu pode colocar na aparência do drone para enganar as pessoas, porque o drone pode ser super, super pequeno e só funcional, sabe? Ele pode ser ele pode ter um design funcional, mas ele também pode servir como uma questão estética, sabe? A gente só não viu isso ainda ser utilizado, mas eles podem fazer algo que é feito para parecer assustador, entende? Que é só um drone, inofensivo talvez, mas só de tu olhar tu não vai ter certeza de que é inofensivo, e tu não vai ter certeza de que é humano. Então assim, tudo isso agora, a gente está chegando num momento, isso combinado a IA, passando uma certa calma para as pessoas, até a IA dando credibilidade, dizendo sim, é exatamente isso, gente. De fato, até agora, tudo que a gente pode dizer que são alienígenas e etc. E começa a falar para as pessoas como se comportar, entendeu? Como seguir. Enfim, então imagina esse tipo de tecnologia, só que aumentada numa proporção muito mais poderosa, com uma intenção muito mais maquiavélica, com um propósito muito mais específico de moldar a percepção pública e baseado em todas as coisas que eu te falei. Se vocês querem ver um ET na frente das câmeras, a gente consegue te dar. Se vocês querem ver um DNA que diz que é tipo assim, não é DNA humano, a gente consegue te dar. Uma tecnologia de nave que parece de outro mundo, a gente consegue te dar. Tudo que eu preciso para te convencer. Se eles já tiverem isso, e talvez já esteja, ou esteja perto disso, tá ligado? E é por isso que eu falei, eu botei os Estados Unidos como o mastermind do plano, mas eu não sei se é um plano só dele, se é um bagulho que tem outros países envolvidos, eu não sei. Mas é que eu tô usando ele pra tentar ter um pouco de pé na realidade. Eu sei que tudo isso que eu falei aqui parece muito absurdo, mas como eu falei, eu tô indo contra a gente que acredita em ET, então assim, pelo amor de Deus, né? Mas agora assim, ó, pra ter um pé de realidade que pode ser isso. Por que os Estados Unidos ia tentar um bagulho tão maluco que tem que controlar tantas esferas de manipulação, de percepção pública? Se eles verem que, tipo assim, quando finalmente eles verem, acabou, eu não consigo mais ser um país mais forte do mundo, ninguém mais acredita nisso, sabe, é o último tiro deles, é a última tentativa deles, entendeu? E por que eles teriam esse último tiro baseado nessas observações? Esse filme novo do Steven Spielberg que fala sobre isso, esses congressos que os Estados Unidos está fazendo faz bastante tempo, é que isso nunca toma o controle da percepção pública, porque olha o que aconteceu nos últimos 5 anos. Não só a gente estava saindo de uma pandemia, mas teve, sei lá, guerra lá, guerra aqui, presidentes mudando, um monte de distração, tá ligado? Distração, supondo que isso é tão importante quanto eu estou teorizando que é, mas está acontecendo, não é um bagulho que está escondido. Pesquise, veja sobre isso. Os caras estão confirmando que essa narrativa é meio que hollywoodiana. E daí Spielberg, em 2026 sai esse filme agora falando sobre isso, tá ligado? Então, assim, eu tenho a necessidade de explicar o porquê disso, supondo que isso vai acontecer. Supondo que os Estados Unidos está prestes a vir a público. E quando eu digo prestes, pode ser 5, 10, 15 anos, eu não sei. E pode ser que eles achem que não foi necessário. Eles podem ter controlado o mundo através de outros mecanismos, através da inteligência artificial, sabe? Isso daí pode ser tipo assim, cara,
acabou. A gente está sendo superado até pela Índia, digamos assim, sabe? Daqui a 15, 20 anos, não só a China deixou ele para trás, mas tem outros países, até o Brasil, sei lá. Tá tudo saindo de controle e os Estados Unidos viu que, tipo assim, mano, acabou, eu tenho que arrumar uma história. E daí ele vai para essa super mega narrativa aí, porque ele tá criando seus álibis, entendeu? Ele tá criando ele tá pegando algo que era totalmente na esfera do cinema e dos conspiracionistas e levando para o Congresso americano para documentos, para testemunha, para uma roupagem, gente de terno, falando seriamente sobre um tema que antes as pessoas estavam dando risada, falando, olha que maluco, gente que está falando aquilo lá sem gaguejar, sem hesitar, contando, dando uma credibilidade para algo, entendeu? Então assim, é por eu ser pragmático, eu penso, ou a revelação está por vir e ela é verdadeira, porque é isso que está tudo preparando o terreno, ou a revelação está por vir e não é verdadeira. Se ela não é verdadeira, por que não é? Quem é que criou? Quem é que vai ganhar com isso? Então, na busca de tentar arrumar esse sentido, a minha explicação é o título desse vídeo aí, sabe? É a tag desse vídeo. É a última tentativa dos Estados Unidos de se manter no poder, caso todo o resto tenha falhado, entendeu? Mas é isso, sabe? E se acontecer, pode ter certeza que eu vou ser taxado de conspiracionista e qualquer pessoa que negar a realidade vai ser falado de conspiracionista. Se tem foto, se tem ET na frente da câmera, se tem ET falando, se tem nave de alienígena, se tem a inteligência artificial tá confirmando, tá dizendo que é isso que tá acontecendo, tu vai discutir com quem? Eles vão dizer, olhar pra ti e vão dizer, que maluco negacionista. Eles vão olhar pra mim e vão dizer, você é um negacionista, sabe? Mas é isso aí, cara. Eu espero estar completamente errado. Mas o meu palpite ainda é esse. É isso aí, quem viu esse vídeo até o final, eu espero que tenha curtido. Deixa um like e passa... Seja meu inscrito se está assistindo no YouTube. Se está assistindo no TikTok, deixa um like e passa a me seguir. Valeu!